Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Se a gente tomar o horror como exemplo, a gente vai perceber que tem fãs que curtem mais filmes de vampiro, lobisomem, zumbi, outro de slasher. Eu, por exemplo, curto mais terror psicológico, filmes de casa mal assombrada, slashers. No mundo dos crimes da vida real, né, documentários, docuséries, acontece igual. Pessoas que gostam mais de crimes cibernéticos, outros de escândalos financeiros, assassinatos, gente desaparecida. Eu, por exemplo, curto aqueles que são mais inusitados e ou que têm viradas de trama, né? Então, aí eu decidi assistir na HBO Max ao documentário Segredos Enterrados, porque tem toda uma parcela dos fãs de crimes de vida real que gostam de pessoas desaparecidas. Outra característica minha, além de ser documentário que tenha viradas, eu gosto quando tem uma resolução, né? Eu vou falar sem spoilers sobre este documentário e se eu gostei ou não, mas claro que eu farei uma análise crítica dele, porque eu gostar ou não gostar não tem nada a ver com ele é competente ou não, né? Mas farei isso depois que convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Trata-se de uma família, acho que em Nova Jersey, Long Island, eu acho que é. Enfim, é uma família cujo pai desapareceu nos anos 60. Sabe aquela história? Saiu para comprar cigarro e não voltou mais? Aliás, a mãe usava essa história, literalmente. Saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Deixou tudo, inclusive o olerite, o contra-cheque, não levou nada. Bem numa hora em que ele estava remodelando, reformando a sua casa e nela morava um cara que ele tinha conhecido há pouco tempo e estava ajudando na reforma. E essa mãe logo casou com esse outro cara. Nunca se soube do paradeiro do maridão, né, do George, até que uma psychic, uma médium, disse que ele estava enterrado no porão da casa. Não é spoiler, porque é o nome do filme, do documentário Segredos Enterrados. E começa, gente, com o cara descendo a escadaria para o porão, igualzinho Barbarian, né? Noites Brutais, lá filme de terror, é a mesma coisa. E aí, então, a gente vai ter esta família, né, tomando as rédeas da situação e indo procurar. O pai, o cadáver do pai, tá lá mesmo? E por que nunca a mãe nunca falou nada? O documentário vai ficar o tempo todo levantando estas questões. Né? Se vai encontrar o pai ou não lá, você vai ter que ver. Se a médium tinha razão ou não, você vai ter que ver. O que eu posso falar para você é assim: encontrando-se ou não o pai, o cadáver do pai, nada tem uma resposta, porque o pai faleceu e a mãe nunca contou nada para os filhos, e ela faleceu também, e o padrasto já faleceu, inclusive a polícia nem... depois que encontraram o cadáver, a polícia, fez a autópsia, lá, o forense do que morreu e encerrou o caso, porque não tinha como descobrir pista. O que a gente vai ter nesse documentário de 1h30 quase é o tipo de documentário que eu não gosto. Por quê? Porque não tem nenhuma... assim, a gente vai elaborar a nossa teoria, que é bem óbvia até, mas é uma teoria só por mais óbvia que ela seja, né? E aí você vai ter especulações. O fascinante, porque eu não estou dizendo que o documentário é ruim, eu estou dizendo que não é o meu tipo de documentário e eu não gostei, e eu preferiria, né, não ter perdido meu tempo. Para mim foi perda de tempo. Por quê? Se eu não gostei, então foi perda de tempo. Eu preferiria ter investido meu tempo em outra coisa. Por quê? Você vai ter um monte de teorias, né, hipóteses dadas pelos membros da família, mas e daí? A gente não sabe o que aconteceu. Eu particularmente não gosto, mas dentro desse escopo que eles se propuseram é muito bem feito. Por quê?
Porque, por exemplo, se você prestar atenção nas minúcias, né? Você não tem nenhuma outra pessoa fora da família dando entrevista, né? Aí alguém que vê os meus documentários, os meus vídeos com mais frequência, ué, mas você vive reclamando que deveriam ter chamado algum especialista, tal. Nesse caso, eu acho que está certinho o que eles fizeram. Por quê? A família tomou as rédeas da investigação, a polícia disse que não podia fazer nada. Então o documentário está através da busca e dos problemas levantados dentro daquela família. Então tá certo. Este conteúdo e esta forma estão em harmonia. E isso eu acho muito legal. Portanto, e o documentário ele abre espaço para muitas discussões. Porque um dos caras, por exemplo, ele é um daqueles acumuladores. Eles filmam de um jeito que você percebe até a quem que ele gosta politicamente, quem que ele apoia politicamente. É claro que as pessoas farão leituras a partir disso. E cada pessoa vai tendo a sua opinião. Abusou, não abusou, acreditei, não acreditei, ela fez, ela não fez, ela falou isso porque o fascinante é você entender ou tentar teorizar também por que essas pessoas pensam daquele jeito. Porque, por exemplo, tem um irmão que ele não é irmão de todo mundo, ele é meio irmão. Então você fala, tá, ele pensa assim por causa disso. Só que depois ele fala, ah, aconteceu tal coisa. Ou uma outra pessoa fala, aconteceu tal coisa e mudou de opinião. Aí você fala, tá, claro, faz sentido ele ou ela ter mudado de opinião, porque agora a água bateu no bumbum dele ou dela. Então, assim, é um ótimo documentário no sentido das hipóteses. É um ótimo documentário especulativo. É um caso que é bastante sei lá, né, de filme de terror ou coisas assim de suspense. Só que para mim não funciona, não funcionou, porque não teve reviravolta de trama e não teve, na verdade, uma resolução. Então, aí eu não gostei, mas eu não acho que seja ruim. Agora, eu achei um tédio, gente, só ver aquele povo falando, falando. Eu fiquei mais interessado na tal da médium. Médium, mulher, homem, não sei. Porque é o seguinte, ela falou umas coisas, ele, não sei, falou umas, tá vendo? De vez em quando a linguagem neutra não é tão ruim assim. Linguagem neutre, na verdade, devia ser, né? Ai, ai. Essa pessoa, o médium, acertou umas coisas lá. Eu não acredito nessas coisas, tá? Né? Mas assim, falou bem específico e tal. Eu falei, nossa, queria ver um documentário sobre essa médium aí, para ver se acerta outros casos, né? Mas o hiperfoco era nessa família. Só uma irmã não vai ser entrevistada, então é legal você perceber, inclusive, qual que é a visão dos irmãos em relação a essa irmã, por que que eles não acreditavam às vezes na narrativa dela, por que que uma irmã não acreditava e depois passou a acreditar, enfim, né? Ele é muito interessante para quem quer fazer análise psicológica do porquê que pessoas pensam como elas pensam. Claro que aí essas análises serão parciais, porque você só tem aquilo lá para analisar, né? Aqueles pedacinhos que as pessoas escolheram falar e que os documentaristas escolheram mostrar e está editado. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Mas mesmo assim, não deixa de ser um jogo fascinante para quem gosta deste tipo de jogo. Eu não gosto nesse sentido. Eu preferia, né, que tivesse descoberto o corpo e daí descobria que era o cachorro do Bill Clinton que tinha feito, uau, e que daí, sei lá, a Madonna tinha mandado uma carta. Eu gosto de reviravolta na trama. Por quê? Porque eu gosto de filme, olha só o link, né? Eu gosto de filme de terror, suspense, não sei o que tem grandes viradas. Eu nem ligo para suspensão de descrença, suspendo tranquilamente. Nesse caso aí, um true crime, nem precisa de suspender a descrença, porque aconteceu, né? Esse sou eu gosto desse tipo de documentário. O que não é o caso dos Segredos Enterrados, né? Mas dentro do que ele se propõe, ele é bem bom. Mas, ai, como eu perdi meu tempo vendo isso!
É porque eu tenho o canal, né? E aí eu falei, não, eu vou ver, porque ele não é ruim. E eu quero discuti-lo no canal. Tchau.